E aí, moçada, boa tarde. Pô, ficar depois do Márcio Bento é complicado, né? Calma, não vai ser sem gritaria. Moçada, a gente vai entrar num assunto muito técnico. Então, reforma aí tirando a paz de muita gente, mas já é uma realidade, já não tem mais como voltar atrás. Então, se ela veio, é ela que a gente vai tratar. Especificamente, moçada, eu sei que é difícil a gente assim despertar para uma novidade, né? Muita gente está com receio, com medo, em virtude aí do advento da 214 de 2025. E aí muita gente está segregando as estruturas para atender os seus clientes. Então, não vai ser diferente. A gente trabalhou aqui de forma a atender as estruturas do agronegócio. Logicamente, é humanamente impossível. Eu, por exemplo, levei de julho para cá, eu sigo uma linha de estudos, né? Primeiro eu decoro, depois eu começo a estudar, enfim. São 544 artigos, 17 itens, cada um desses itens desmembrados a 135 e a 142 novos itens junto dessa reforma. Então, eu sei que é difícil nós decorarmos ali ou aprendermos 544 artigos que tem na reforma. Dentro da reforma, o agronegócio ele teve um certo benefício. Por quê? Está vinculado a 4 anexos de estruturações diferenciadas de imposto. Então, ainda que tenha uma tributação elevada, a estrutura do agro ela teve um certo favorecimento. A gente vai trazer aqui alguns pontos específicos sobre a reforma voltada para o agronegócio, que, obviamente, tem um destacamento vinculado principalmente à cultura. Então, eu sei que o fato de iniciar um novo processo, de ter uma nova estruturação tributária, ela pode acarretar um certo desconforto. Então, aqui a gente vai esmiuçar alguns pormenores, né, da reforma tributária vinculados à área do agro. Então, ela foi muito favorecida. São 4 estruturas de anexo que estão relacionadas ao agronegócio e em todas elas com benefício. Certo? Então, é só para dar uma acalmada aí no Márcio Bento, né, ele é acelerado, mas a gente vai tentar aqui retomar aí a questão mais tranquila aí, e mais tenebrosa, que é a parte mais técnica da estruturação de reforma. Isso aqui é um pouco de mim aí. A vida acadêmica minha é um pouco extensa, então não vou me debruçar sobre ela, mas para quem não me conhece, já que não me acompanha no Instagram, né, só um. Já que só um me acompanha no Instagram, então um pouco de conhecimento sobre mim. Não, sou contador, empresário, atuo em segmentos nichados, mais precisamente no agronegócio, comércio exterior, aeronaves e infoprodutos de conteúdo adulto. Como eu falei ontem, é o único que eu não tive a experiência. Moçada, hoje a estrutura de agronegócio ela está vinculada a benefícios fiscais, principalmente para animal vivo. Ademir, nessa estrutura, hoje para animal vivo, tanto PIS e COFINS quanto ICMS possuem diversos benefícios, quando eles estão vivos em qualquer que seja a sua linha de segmento. Seja ele na linha de rebanhos, seja ele na linha de culturas. Então, a legislação hoje, ela atua intensivamente com animais vivos. E no caso de animais de grande porte, com corte. Todos eles têm ou suspensão ou alíquota zero. Além disso, os insumos agropecuários possuem redução de créditos de PIS e COFINS. Quase que todos que estão direcionados e atrelados à área agropecuária têm crédito presumido na sua base de redução de ICMS ou de PIS e COFINS. Beleza? Quando se trata de ICMS em alguns estados, existe inclusive a suspensão. E como vai ser a partir do ano que vem? Nesse contexto, vai ser atribuído 2 performances. A primeira é o produtor rural sendo ou não um contribuinte, desde que ele assuma a condição de faturar até 3 milhões e 600. Então, nesse contexto, o cara que fatura até 3 milhões e 600, ele pode ser um não contribuinte. Aí que mora o perigo, em virtude de
estabelecer sobre ele uma legislação específica, que é o crédito presumido de IBS e CBS. E que ainda é uma coisa notável, em virtude de o governo estipular um fator incidente sobre um percentual que será aplicado para angariar esse crédito tributário. Então, o produtor rural, pessoa física, a tendência é ele ter uma mudança na sua configuração. Moçada, a reforma tributária, toda vez que eu estou trocando ideia com os amigos e tal, com clientes, eu menciono para ele, cara, não adianta se desesperar. No agronegócio, já é algo comum a gente trabalhar a reforma. O que será da reforma? Por quê? O agronegócio é uma das únicas atividades, na verdade, uma das atividades, são duas, mas uma das, que trabalha com livro caixa digital. E o livro caixa digital? O livro caixa digital, débito e crédito. Vai funcionar assim na reforma, apurações de entrada, com apurações de saída, saldos a pagar, ou saldo a acreditar-se para o exercício seguinte. Então, amanhã, na reforma, produtor rural, pessoa física, que oferir receita inferior a 3.600, está fora, ele será meramente optativo. E poderá apropriar-se de créditos presumidos. Como eu falei, tem 4 anexos que favorecem o trabalho no segmento do agronegócio. E em todos eles a intenção é, por exemplo, o anexo que fala de cesta básica, a intenção é baratear. O anexo que fala sobre insumos agropecuários é de condicionar a estrutura relacionadas à atividade para que você possa operacionalizar mais barato e vender mais barato. A ideia do fisco e dos relatores do projeto era de trazer essa paz financeira na cadeia produtiva. Então, você compra mais barato insumos, aplica sobre a sua operação, vende mais barato. Para aproximar-se mais ou menos de como é hoje com animais vivos que têm suspensão ou alíquota zero. Bom, já falei aqui do produtor rural ser contribuinte ou não, podendo ser contribuinte ou não. Quando esse produtor não for contribuinte nas operações de fornecimento de bens e insumos, ele não recolhe, mas a LC prevê que o adquirente poderá se valer de crédito. Eu até brinco com algumas pessoas sobre o fim do produtor rural pessoa física. Moçada, são 2 pontos que é geral para a reforma tributária. A primeira é a mudança cultural e a segunda é a importância da contabilidade. Então, esse prolegômeno que o Márcio fez hoje, ditar sobre a nova modalidade da estrutura do contador, ela vai ser muito mais enérgica a partir de 1º de janeiro. E no agro, muito mais, porque vai envolver muita contabilidade. Então, Ademir, não estou preparado para o tratamento dado a custeios de operações, para classificações dos animais, para a forma que eu vou tratar CPC. Então, contabilidade do agronegócio vai ser inserido o CPC em todas as suas cadeias. Então, tenho lá o ativo biológico, tem o CPC 16, CPC 47, o 48, o 49 e o 07. Vários CPCs. Então, a gente está falando de contabilidade de fato. Nesse contexto, eu vou atribuir uma nova formatação de trabalho. Novamente cito o Márcio. Cadê o Márcio, hein? Se picou, foi tratar a garganta, foi? Deve estar com a garganta ruim, né? O Márcio falou um negócio muito interessante. O ano vai começar para a gente de fato, a base teste vai começar para a gente de fato em 2026, mas não de reforma, e sim de conhecimento contábil. Se não tiver conhecimento contábil, a partir de 2026, você pode ter certeza que você vai estar fadado ao ostracismo. Não vai ter como você transitar numa maré boa se você não souber de contabilidade. Para tudo, precificação, custeio, operação, estratégia, para tudo vai estar dimensionado a configuração contábil. Eu vou explicar do porquê que vai estar condicionado a isso aí. Moçada, o crédito presumido que muita gente fala. Por quê? No agronegócio ele vai ser intenso, em virtude da aquisição de produtores rurais, que vai me dar a condicionante de aproveitar-me desse crédito. É só Zona Franca de Manaus, produtos do agronegócio relacionados a transporte autônomo de carga e resíduos e descartáveis. Só esses eventos que terão a condição do crédito presumido. Então, hoje, você teria que ter um estudo para o produtor rural para avaliar a condição dele de fluxo de caixa e também de contabilizar suas operações para que
você direcione melhor de quem você compra para quem você melhor vende. Então, o nosso papel vai ser de acondicionar a temperatura desses negócios. É melhor eu comprar de um produtor rural, de um produtor rural simples nacional, de um produtor rural lucro real, lucro presumido. Esse estudo quem vai fazer somos nós a cada momento. Então, Ademir, quando você falou de contabilidade, se referia a quê? Exatamente a isso. Você contabilmente estruturar os negócios para que melhor atenda ao seu cliente. E ela prevê que nas aquisições de insumo haverá regime de diferimento. Então, o vendedor do insumo não paga o tributo no momento da operação. E esse pagamento fica diferido para o momento em que o produtor vender especificamente a sua produção. Lembrando, moçada, nem tudo é agronegócio, tá? Mas várias estruturas verticalizadas estarão vinculadas ao agro. Um exemplo. Hoje você não tem estruturações de serviço com benefício. Com o advento da reforma, um médico veterinário, por exemplo, vai ser muito mais vantajoso para mim, empresa rural, ter esse médico veterinário contratado via empresa do que ele via CLT. Por quê? Porque como ele está dentro do anexo 9, a operação que vai condicionar a ele de uma redução de 60%, ela é presumida. E entrando também numa base em que eu vou estruturar os processos de diferimento do meu negócio a partir do momento em que eu os adquira. Então, moçada, olha a importância que vai ser dada. Eu sei que pode ter poucas pessoas relacionadas ao agro aqui, mas você pode estar no agro sem saber. Então, você tem lá a área de saúde. Área de saúde, médico veterinário. Você pode ter também nutricionista de animais de grande porte. Ademir, nunca ouvi falar disso. É o cara que gera a dieta dos animais como búfalos, como boi, como vaca. Essas empresas podem surgir para você porque elas entrarão na cadeia A da estrutura evolutiva do agronegócio. Ou seja, eles são os primeiros. Então, eu tenho um cara lá que ele tem um aras. Nesse aras, que é onde ele guarda os cavalos de competição, tem um cara que faz a alimentação desses equinos. Ele pode ser, para mim, uma estrutura de crédito presumido e abraçar o diferimento dos impostos de IBS e CBS. Então, vai ser bem interessante essa pegada aí relacionada ao agronegócio. Moçada, suposições relacionadas a essa estrutura. Compra de insumo com diferimento, sem tributação no momento. Tem um detalhe. Nem sempre o fato de você criar animais se trata de agronegócio. Na estruturação da reforma ficou bem claro quando ela menciona a questão dos pets. Então, não serão caracterizados as criações de animais domésticos como agronegócio. Por quê? Porque a gente vê lá, eu já vi vários abestalhados no Instagram aí, mencionando, eu tenho empresas do agronegócio, é uma empresa que fabrica ração. Beleza, se ela não retirar a condição in natura do produto, agro. Gerou negócio sobre ela, já não é mais agro. Tem uma outra bestalhada que ela fala assim, eu adoro essa galera. Ela fala assim, ela é famosa, tá? E ela diz assim, vocês já viram a técnica do McDonald's? Aí quando eu escutei, eu falei, já sabe quem é, né? Aí a bestalhada fala assim, vocês já viram a técnica do... Ela tá, vocês vão saber quem é, ela está falando de lado, num podcast, mas não tem ninguém entrevistando ela. Ela só paga para fazer os cortes. E tudo errado. Aí ela fala assim, você já viu falar no McDonald's? A estratégia tributária do McDonald's é a moçada, beleza, qual que é? Já viu qual é? Sabe qual é? Aí lá, o McDonald's não paga impostos, porque ele se utiliza dos monofásicos das bebidas. Aí quando ela falou isso, eu desliguei. Falei, não dá para mim. Porque não é isso. O McDonald's, inclusive, já diluiu essa informação em uma apresentação onde ela diz assim, o nosso planejamento tributário não é nos líquidos, é na carne. Por que na carne? Porque se não sofre processo de industrialização, não tem tributação. E vai continuar com o IBS e CBS. Porque ele compra do frigorífico, a carne não leva nem sal, do jeito que ela vem,
ele distribui para o consumidor final. O que é 10837 e a 10633, a lei do PIS e do COFINS? A 10837 e a 10636 falam que se eu mantiver a propriedade do produto e não industrializá-lo, continua sendo um insumo agropecuário. Então, para quem conhece essa bestalhada, só diz para ela, não é o líquido, é a carne. Produção e transformação. Então, existe a cadeia estrutural do agronegócio. Nessa cadeia estrutural, já mencionei sobre você produzir o produto. Então, você tem lá uma vinícola. Para um lado, a parreira, para o outro lado, a fábrica de vinhos. Para um lado, eu tenho o agronegócio, parreira, fábrica de vinhos, indústria. Mas o produto que eu tenho, que é a matéria-prima, ela chega para a indústria com crédito presumido e sai da indústria na alíquota cheia. Para a fazenda que cultiva as parreiras, as sementes que adentram o negócio vêm, se for de produtor rural integrado ou de produtor rural, ela vem com base de presunção de crédito. E a saída dela, reduzida. Então, na estruturação de produção, ontem a gente falou de nicho, né? Eu, Dioguinho, João, Paulo, a gente falou de nicho. No agronegócio, você ganha a estruturação de ticket médio do seu cliente em virtude de você conhecer o negócio. Então, se eu chegar para ele e falar assim, cara, é o seguinte, transforma isso numa agroindústria. A parte do vinho você segrega, porque a bebida alcoólica vai entrar lá no imposto, lá no IS, né? Lá no imposto, do quê? Do prazer, né? Imposto do mal. O vinho vai entrar lá, mas todo o processo... Imposto do pecado? Eu pensei que era outra coisa, imposto do pecado. Que, inclusive, se vocês quiserem saber, depois tem uma manobra tributária também para o pecado de fato. Sempre vendedor, né? Lembra do Márcio, sempre vendedor. Moçada, você conhecendo a estrutura de negócio do cliente, você consegue dissuadir as informações a serem prestadas para junto do fisco. E contabilmente essa operação ela precisa ser segregada. Vou mostrar para vocês aqui como que vai se tornar o ambiente do contador na estrutura do agronegócio. Então, está no agronegócio, um dos elementos básicos, saber custos. Segundo elemento, saber CPC. Terceiro elemento, entender a estrutura de negócio, ou seja, a gente está falando de contabilidade e especificamente estruturações gerenciais. Então, não vai ter como você não saber de contabilidade estando no agronegócio. Não vai ter, é impossível, não vai existir. Venda final, que é quando a operação que encerra o diferimento. Então, como o agronegócio segue uma cadeia produtiva, ele tem a mesma tendência do imposto. Por isso que eu falei que o ambiente do IVA Dual não será uma novidade para quem atua no agronegócio. Porque eu já faço a cadeia e elimino os impostos à medida em que eles avançam, com a reforma não vai ser diferente. E a apuração do IBS e CBS através da estruturação do crédito presumido. Moçada, alguém já ouviu falar no crédito presumido da reforma? Já viram? Já viram, mas sabe o que é? Vai ser um cálculo, tá, moçada? Todo mês de setembro, segundo a lei, o IBS e CBS passará por um comitê. Esse comitê vai indicar qual alíquota a ser aplicada numa fórmula de fator de operação para ser, no janeiro seguinte, a alíquota vinculadas às operações de crédito presumido. Então, lá vai a gente fazer cálculo de novo. E tem mais um detalhe. Olha que é a importância do conhecimento para algumas estratégias que você vai ter que ter ano que vem. Não vai ter sistema para executar essa operação. Imagine o sistema tendo que mudar de setembro para janeiro do ano seguinte sobre cada um dos CNPJs. Imagine. Não vai ter como. Então, é você que vai desenvolver a operação sobre a fórmula. Eu vou trazer aqui para vocês direitinho. Mas, conversando com vários sistemas, eu participo de tem um dos meus clientes que estão dentro da base de teste da reforma e foi uma dessas discussões. E o Serpro simplesmente falou, se organize aí, porque todo ano a gente vai alterar as alíquotas. E como ela é com base em um percentual aplicado sobre a sua atividade, ela vai ter que desenvolver para mim, para um segundo contador, para um terceiro contador e por aí, e assim por diante. Vai funcionar assim, moçada. Eu trouxe aqui um exemplo de um fertilizante. Fertilizante e calcário, por exemplo, estão no anexo 9. E eles dizem lá,
tem o valor de 150 mil. Ambos têm o crédito presumido na operação. Ele vai me dar esse valor de crédito aqui e o valor líquido sobre a operação. Guardem esse detalhe. Esse valor líquido, obrigatoriamente, tem que constar na nota fiscal. Assim como o crédito presumido e a base de presunção dela. Obrigatoriamente. Determinado por força da lei. Na nota fiscal de aquisição, deve discriminar os números da operação. Então, eu tenho que ter o valor pago ao fornecedor, o valor do crédito presumido e o valor líquido para efeitos fiscais. Esses 3 itens obrigatórios. Então, o empresário rural que não está atrelado a essa operação obrigatória vai ter que se condicionar, porque eu, como comprador, se eu quiser trabalhar com ele, ele vai ter que me fornecer essas informações. Então, isso aqui não é facultado, isso aqui, ele gera a operação, então está pautada na lei, é obrigatório ele implementar, porque esse carinha aqui, o crédito presumido, ele vai ser necessário para a operação em cadeia, porque é ele que vai vincular o saldo na minha venda. E aí, novamente, a gente retrata. A gente precisa conhecer quem serão os nossos fornecedores para aplicar o nosso volume de vendas. Então, nosso fornecedor quem que é? É um produtor rural não contribuinte? É uma empresa que está fora do agronegócio? É um estudo que a gente vai ter que fazer para viabilizar a melhor formatação dessa nossa estrutura. E o cálculo é assim, ó. Eu tenho a estrutura de uma compra de sementes, por exemplo, e digamos que o ato do comitê gestor seja de 12%. Eu vou aplicar esse processo todo nesta fórmula aqui, ó, que é exatamente o valor líquido, que é igual ao valor pago menos o crédito presumido. Por isso que é obrigatório eu ter isso na nota, porque essa estruturação aqui eu irei calcular para fomentar o meu negócio rural. E tem um detalhe, moçada. Vai mudar a cada setembro, para cada um dos negócios. Então, a minha estrutura precificada vai ser uma que pode ser diferente da sua. Por isso que o sistema talvez não adote a melhor possibilidade. Nesse caso aqui, ó, eu trouxe aqui um ato anual de 12%, digamos assim. Repare que eu primeiro aplico um fator 1. Bem aqui, ó, aquele 1 mais 12, esse 1 é um fator multiplicador, tá? Então, ele vai entrar nessa fórmula. 12% é o percentual que o comitê gestor vai disponibilizar. Então, isso aí já vai acontecer. Todo ano vai mudar aqueles 12%. Você joga sobre o valor da compra, vai te gerar um saldo de crédito tributário. Então, isso aqui, ó, é obrigatório constar nas notas fiscais, na NFE. Obrigatório. Então, a partir de 1º de janeiro, essa operação ela já tem que estar condicionada nessa forma. E esse saldo você vai aplicar para crédito presumido. E por que eu falei sobre o contador ter um papel importante e fundamental nesse quesito? É por produto. Então, cada um dos produtos que o empresário tiver, você vai realizar essa operação. Tem 1.000 itens, 3.000 itens, você vai fazer um a um. Ó, tá pequenininho, mas dá para tentar entender aqui uma simulação. Onde eu trouxe ali, ó, compra de sementes, compra de animais vivos. E eu trouxe o saldo do crédito presumido nessa coluna aqui, ó. Onde eu tenho o valor de compra, que é igual ao P, que é o percentual que o fisco vai me dar. Todos eles dividindo 1, que é um fator, mais esse mesmo percentual, vezes o valor da minha estruturação operacional. Essa conta está constando lá na legislação. Logo, obrigatória de se fazer. E repare que eu tenho compra de sementes e compra de animais vivos. Logo, para cada um dos itens, eu tenho que fazer essa conta. Aí é que a gente vai ingressar num papel muito mais de protagonismo do que de antagonismo. Porque quem faz isso é a gente. Então, ó, moçada, o agronegócio não existe ticket médio baixo. Não existe. E a tendência é ele evoluir cada vez mais em virtude das especificidades que a gente vai ter operacionalizando as estruturas dentro do agronegócio. E, ó, reparem que ele vai me gerar um crédito total. Só que o crédito total
está dividido entre operações / fornecedor. Por quê? Porque na nota tem que estar discriminado por operação e por fornecedor. E aí pinta as possibilidades de negócio. Moçada, não ganha dinheiro com agro quem não quer. Ainda que você não seja o contador que classifica as operações de animais de grande porte ou de plantio. Você pode estar verticalizado na operação. Então, o que tem de possibilidade? Alíquota zero. Então, ficam reduzidos a zero as alíquotas do IBS e do ICBS no fornecimento e na importação. Vocês já repararam, você vai aqui para Alagoinhas, onde tem as feiras do agronegócio, que geralmente o cara faz compras vultosas lá de tratores, semicolheitas, cortadeiras. Eles fazem lá, mas não levam as máquinas. Vocês já viram isso? O que acontece? Na legislação, imposto de renda, IN 1.700, quando você adquire um produto que ele é da fábrica diretamente do produtor rural, ele não tem tributação. Em se tratando de IBS e CBS, o mesmo vai acontecer quando você importa. Então, o que acontece? O cara compra na feira do agronegócio um produto que está vindo de fora, para que ele tenha as isenções atribuídas sobre a importação. Na IBS e CBS isso também vai funcionar, porque eu tenho alíquota zero. Não pago na entrada, desde que ele seja para operação rural. Certo? Então, já é uma fomentação. Você tem uma... Quando eu falei, você não está no agronegócio, mas verticalizado você entra. Você pode até não ser uma empresa do agro, mas seu cliente é uma empresa que vende máquinas pesadas. Você já indica para ele, ao invés de você trazer da China para você e de você para o cliente, você já faz a ponte entre um e outro, que aí você tem a alíquota zero de IBS e CBS. Aí ele diz o seguinte, então eu vou economizar, vou ter um custo. De novo, lembra do padrinho, hein? Traz dinheiro para o bolso do cara. Antes você pagava o frete, você pagava lá as operações Siscomex. Nada disso vai acontecer. Você é um intermediário do negócio. A sua fábrica, a sua produção está na China, manda da China direto para o produtor rural. Ele está importando, classifica os invoices vinculando a nota fiscal e você não paga tributo. Porque a lei me preconiza a alíquota zero de IBS e CBS. Tá aí, né? Voltou, né, padrinho? Voltou, né? Um outro ponto, a redução, 60%, moçada, da base, as alíquotas de IBS e CBS incidentes sobre o fornecimento dos insumos agropecuários e aquícolas, fertilizantes, inseticidas, carvão vegetal, muda de planta, vacina, medicamento, aves de um dia e adubos, todos eles estão lá na configuração do anexo 9, refletindo as operações de redução em 60%. São 27 itens, moçada. E esses 27 itens se desdobram em 131. Então, se você não tiver um cliente do agro, provavelmente você vai estar nele verticalizado. E aqui entram aspectos contábeis também. Por quê? Como é hoje? Fertilizante, isenção de PIS e COFINS para fins de aquisição e também a suspensão na venda. O ICMS não. Mas com o IBS e CBS eu vou conseguir configurar uma base presumida sobre essa operação, onde eu retrato 60% sobre o valor da configuração do imposto. E uma outra composição de contabilidade está relacionada a essas operações de vacinas e medicamentos. Então, você tem lá a empresa que fornece os medicamentos. Hoje, esses medicamentos são destinados para animais, eles são tributados na íntegra. E com o IBS e CBS, eles passarão a ter uma redução. E já viram falar da Ravi de um dia? Lembrei, Paulo. Já viram falar desse cara? O Pinto Mole? Moçada, é o seguinte, olha como é bonito a contabilidade. Vou contar uma história aqui para vocês. O pinto duro serve para alguma coisa? Meninas. O pinto mole na contabilidade agropecuária serve para nada. Porque ele é aquela ave, quando a ave nasce, ela nasce meio desequilibrada, meio ruim, e aí você tem que esperar por um dia para ela operacionalizar-se. E aí esse um dia você não contabiliza. Por isso que é o único setor, que é a avicultura, que você não contabiliza configurações de caixa, e sim de competência, no momento em que ela ocorre. Então a ave ficou dura,
serve. Ficou mole, não serve. É essa a estrutura aí. É a contabilidade, hein, moçada? Vocês estão pensando em outra besteira. Tem mais 5 minutinhos, Rick? Acabou aqui, eu vou acelerar, tá acabando já. E eu posso me apropriar de créditos de referidos tributos relativos a aquisições de bens e serviços de produtor rural ou produtor rural integrado não contribuinte, foi o que eu mencionei logo no início. Uma outra fonte de ganho é o fluxo de caixa. Ó, nós aí trabalhando o dinheiro que entra e que sai exaustivamente. Porque é essa análise que você vai fazer para que o produtor rural compre ou de empresas do Simples, ou de produtores rurais não contribuintes, ou de empresas do lucro real, porque o que vai atribuir a boa operação é a condição de fluxo de caixa. A cultura que eu mencionei, então o produtor rural vai precisar evoluir culturalmente do ponto de vista de atividades, então ele passa a ser um contribuinte que tenha um certo desenvolvimento de negócio. Ou seja, não vai mais existir aquele negócio de, eu sempre fiz assim, eu triangulo nota, eu tenho nota fiscal de permuta, eu tinha lá uma área e troquei por animal. Isso não vai mais acontecer com o advento da reforma e também é uma forma que você vai ter para reestruturar a cultura de negócio. Até as águias iriam se dar bem nessa configuração aí, porque a mudança cultural ela é extremamente salutar para a boa operação. Haja vista que no ambiente rural as coisas são muito baseadas no senso comum, muito empírica, muito rupestre, e aí a mudança cultural ela passaria a ter uma nova conotação. E a formalização. Muitos pequenos produtores operam na informalidade. A reforma, embora traga benefícios, pode aumentar a percepção de complexidade. São muitos benefícios, mas eu vou ter que provar o uso desses muitos benefícios. Para isso, eu preciso estar organizado e planejado. Os insumos, moçada, classificados no anexo 9, possuem lá uma estruturação que vai ser revisada semestralmente pela Fazenda e também pelo comitê gestor. Então, a cada 6 meses, na área do agronegócio, a lista de insumos passará por uma avaliação. Desde dizer o seguinte, isso aqui já pode vir a ter uma conotação de um valor menor. O gado precisa disso para se alimentar, para ficar forte, para ficar vacinado. Então, vamos alterar as configurações dessas alíquotas. Isso foi um ganho. Lembra de novo lá do Dioguinho ontem, quando ele falou, seja um contador que atue diretamente. Eu fiz diversas consultorias para alguns parlamentares para que pudesse dar uma observada nessa condicionante aí das mudanças do seu tipo de insumo, que às vezes você pode utilizar em demasia e a importância dele do seu uso faria com que o animal ou a produção de sua efetiva estrutura de cultura ficasse muito mais barata e benéfica. E o regime especial, que apenas alguns insumos terão direito a esse regime e eles também vão ser analisados a cada momento. Bom, moçada, por fim, o gado, que é um ativo biológico. Lembra que eu falei, aqui vai ter contabilidade de verdade. Por quê? A classificação do gado, você vai ter que ter um controle efetivo sobre o custo do animal. Por quê? Porque como ele vai sofrer a cadeia, então, digamos que você tem um bezerro, o bezerro até o novilho. Nesse intervalo de tempo, de aproximadamente 12 meses, você vai ter a configuração dele do valor a custo histórico. E aí entra numa condicionante que está atrelada ao ganho de capital. Caso esse gado, por exemplo, quando ele cresça e não sirva para o corte e a sua efetiva comercialização, ele vai para o imobilizado. Para ele ir para o imobilizado, a custo histórico, obedecendo o CPC, relacionadas a valor, ele teria que subir com todo o custo que você tem do momento em que ele entrou até o momento em que ele saiu do estoque imobilizado. Por quê? Porque assim fica mais barato. Então, olha o papel que a gente vai ter, contabilizar animais e aferir sobre esses animais valor a custo histórico ao longo de um determinado período. A busca por diálogo, os produtores de gado procuram um diálogo com o governo para garantir regras tributárias. Então, está previsto aí algumas notas técnicas para facilitar a vida do produtor rural do agronegócio. E, obviamente, um impacto na competitividade. Dito isso, moçada, eu costumo trazer essa frase, eu tive uma tarefa ingrata, de substituir, de vir atrás de Márcio Bento, com conteúdo muito técnico de uma área muito pouco expressiva. Mas eu costumo dizer isso aqui,
que, assim como um gladiador encara a arena sem recuar, nós, contadores e empresários, precisamos enfrentar a reforma tributária com coragem, estratégia e a certeza de que cada desafio é apenas mais uma batalha. Nesse contexto, muito obrigado, moçada. Espero estar contente. O agro não para. Ah, esqueci de um detalhe, moçada. A gente tem uma aula de reforma específica para o agronegócio. Só digitar essa desgraça aí. Compra lá, é muito mais barato do que o Privacy da Márcia Imperato. Tá tranquilo, baratinho, só voltado para a reforma no agro. Obrigado, pessoal.